Bom, como é de praxe, eu gosto de ler alguns textos. Vocês vão ficar longeão aí mesmo, no fundão aí mesmo? De verdade? Vem pra cá pertinho de mim aqui, ó. As meninas aí, vem cá. Uma vez na vida. Isto. Vocês duas vão ficar longinho de mim mesmo. Absoluta certeza. Nada que eu faça, nem filmar vocês, nada disso vai. Se eu for aí chorar, também não tem jeito. E se eu usar a autoridade do ungido? Aí vem lá, levantou as duas, olha lá, ó. Tá vendo como que é? Você viu? Muito obrigado vocês terem chegado pertinho de mim. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. São alguns textos, como eu gosto de fazer as pregações normalmente. Eu gosto de ler alguns textos e a partir daí a gente tece esse tapete aí que a gente quer tecer. O primeiro texto está lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. A palavra de Deus, esse aqui é o chamado de Abraão. A palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, você vai ficar famosão. Eu vou fazer de você uma bênção. E tem mais, eu vou pelejar por você. Eu vou estar tão na sua causa que eu vou abençoar os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E aí ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O outro texto é ainda em Gênesis, o verso 17. Quando Abraão, versículo 1, capítulo 17, versículo 1, perdão. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, eu te farei perfeito. Ainda aí no 17, vai para o versículo 17 e 18. Vai dizer assim: então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão: tomara que viva Ismael na tua presença. Agora Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 12, depois o 17 e o 19. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que há na praia do mar. 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente,
o recobrou. Santo Espírito, essa é a tua palavra. Gera vida em nome de Jesus por ela. Amém. Bom, existe uma estrutura, a maneira mais difícil de você trabalhar a perspectiva que Deus traz do Evangelho é de fato a maneira como Jesus age. É interessante como Jesus pega os seus discípulos e ele vai ensinando esses homens. Durante 3 anos e meio, ele caminha com os caras, anda com os caras, mas quando ele está próximo de cumprir o seu ministério, ou seja, de encerrar a sua missão, esses caras estão reunidos numa ceia que precede a morte de Jesus, e o texto vai dizer que surge entre eles uma discussão ferrenha, é uma briga de cadeiradas. E o que está em tese? Qual que é a causa dessa discussão? O que está sendo colocado em pauta para que se exalte os ânimos? Eles querem saber quem é o maior, ou quem vai herdar aquele troço. E Jesus fala assim: gente do céu, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Os poderosos exercem autoridade sobre o povo e são chamados benfeitores por eles, mas entre vós não será assim. Maior entre vós será aquele que serve. E aí Jesus se dá como exemplo, ele diz: olha, quem parece ser o maior para vocês? O cara que está sentadão na mesa ou o cara que serve a mesa? E o pessoal fala: o cara que está sentadão na mesa. E ele diz: pois vocês não estão vendo que eu no meio de vocês, eu sou como aquele que serve? Jesus, quando está indo para Jerusalém para ser crucificado, ele precisa passar por Samaria. E ele pede para 2 dos seus discípulos para poder conseguir uma pousada para ele com os samaritanos. Mas os samaritanos decidem não lhes dar a pousada. E aí esses 2 discípulos, entre eles João, chega para Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor quer que a gente mande vir fogo do céu para consumir os samaritanos? E Jesus diz assim: brother, na boa, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir o homem, mas eu vim para salvar o homem. O que eu estou querendo dizer a princípio, com esses 2 exemplos, é como é difícil você gerar consciência nas pessoas. Porque as pessoas não estão dispostas a viver a partir de uma consciência. Porque a consciência pressupõe liberdade, inteireza, pressupõe relação. Caráter, muito bem lembrado. Se não, é a mesma coisa do que você abusar de uma menina bêbada numa festa. A pessoa não tem consciência, o safado vai lá e se aproveita. E você consegue perceber como isso é mal? Ou não? Quando alguém não tem consciência do que significa o momento, a história, aquilo em que ela está envolvida. A maldade é muito grande no processo, mas normalmente é a maneira como nós queremos que Deus haja conosco. Por quê? Porque consciência envolve relação, mais uma vez, envolve caráter, envolve liberdade. E a consciência, para ser formada em nós, demanda tempo, demanda experiência. De tal forma que é muito melhor para mim, ou para eu como um líder religioso, dizer para você assim: é assim. E quando você diz assim: mas por quê? Você fala: é assim e pronto, acabou. Se você não fizer o que eu estou falando, se você não acatar como eu estou te dizendo, é porque você é um rebelde, você é alguém do diabo, e você vai colher os frutos da sua desobediência. Quando eu estimulo em você
uma prática, seja ela qualquer, uma conduta, um valor, seja ele qualquer, mas sem produzir em você consciência, eu estou violentando você. Agora, ter consciência dói. Ter consciência envolve responsabilidade. Uma criança que toca fogo numa casa, você não tem como responsabilizá-la. Uma criança que acha um palito de fósforo e risca esse palito de fósforo e por acaso toca fogo na cortina e a cortina sobe para o telhado, e é quando você vê, você não tem como criminalizar uma criança porque ela não tem consciência, ela não tem condição de assumir os seus atos. Mas alguém que tem consciência, essa pessoa irá pagar por isso. Então é muito melhor eu ter a minha cabeça emprestada a terceiros que conduzirão a minha vida, como é o nome do alemão aí? Habermas, que está disposto a dizer como você deve conduzir a sua vida, como você deve fazer, como você deve virar para a direita, para a esquerda, e a gente vai aceitando essas coisas porque pensar dói, ter consciência dói. Ter consciência envolve responsabilidade. Ou seja, se eu tomei aquela decisão bacana e ela deu errado, agora azedou o plantão, azedou a tampa da marmita. Quando a gente acredita na propaganda, eu tenho um filho mais velho de 9 aninhos, e às vezes ele diz assim, aparece lá uma propaganda dizendo: nossa, não sei o que lá, ganha uma viagem, não sei o que lá. Esses dias, agora ele está começando a usar celular, né? Aparece lá, promoção grátis, você ganhou não sei o que lá. Ele fala: ó pai, tal, eu falo: filho, você está louco, filho? Ele fala: por que, pai? Não está aqui? Não tá, o cara do mercado não falou, o cara da propaganda não falou? Eu falei: filho do céu, não é assim que funciona a vida. Não tem ainda uma consciência formada e está disposto a ser levado por toda e qualquer direção, mas o Evangelho não. Só que demora tempo, evoca liberdade. Tem hora que dá vontade de fazer assim: não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um pezinho na costa da moçada, vamos colocar um medinho aqui, olha, você não está, olha, Deus vai pesar a mão, não sei, aquele vestibular, você está buscar em primeiro lugar o reino de Deus, filho, e a sua justiça, e todas as coisas serão que você está, olha, cara, você está, rapaz, isso é fácil, as pessoas fazem o que você quer, daí você vem e faz o seguinte também, você elogia: nossa, você fez, hein, Fujarra? Que demais você, gente, vamos dar uma salva de palmas para o Fujarra. Rapaz, mas e consciência? E consciência? O Evangelho é consciência. E Jesus, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor traz um chamado para Abraão, diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer isso com você. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te proteger, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É engraçado que no primeiro chamado que Deus faz a Abraão, Abraão não sai. Deus não fala tudo o que vai fazer, Deus só fala sai. Segundo o texto que está lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está contando. Mas na segunda vez, quando Deus fala o que vai fazer e ele resolve ir. Eu também acho que eu iria, nessas condições aí, eu também acho que eu iria, porque é tanta coisa boa que Deus falou que vai fazer, e ele sai, mas ele não sabe quem é Deus, ele não conhece Deus, ele não se relaciona com Deus, ele não confia em Deus, ele desconfia o tempo inteiro, e esta vai ser a história até o capítulo 22. No capítulo 17, Deus aparece para ele
de novo fala assim, lembra aquele lance do filho? Aquele lance do filho agora vai acontecer. E o texto vai dizer, se você reparou no texto, que ele ri, que ele dá risada da cara de Deus, e ele diz assim, Oxalá viva Ismael na tua presença. Ele está dizendo assim, ele está decepcionado com Deus, porque ele já está velho, ele já está impotente, e naquele tempo o Viagra ainda não havia sido inventado, e a religião sempre trabalha com um Deus que é percebido a partir da minha potência, ou seja, se eu posso, Deus pode, se eu não posso, Deus não pode. E quando Deus fala aquilo para ele, parece que aquilo soa como uma piada. Ele diz, rapaz, um velho de 100 anos vai ter um filho, uma mulher de 90 vai dar à luz. E ele fala assim, cuida do que eu fiz. Se você só cuidar do que eu fiz, tá bom. Porque Ismael é fruto da carne dele, da potência dele. É fruto daquilo que ele podia fazer. E ele então, para quem não sabe, transa com a serva dele, com Agar, e dá à luz a Ismael, que é o cara de quem descende todo esse povo árabe aí. Então, essa é a maneira de Abraão perceber Deus. A pergunta que eu faço a vocês é, por que Deus não perde a paciência com Abraão? Por que Deus não castiga Abraão? Por que Deus não muda, não troca Abraão por outra pessoa? Porque Deus, Ele é um Deus de fidelidade, Ele é um Deus de amor, e Ele é um Deus que age segundo o seu propósito e segundo o seu poder. Deus não precisa de você nem de mim. Deus é aquele que age por sua graça e por sua misericórdia. Ele só está tentando convencer a mim e a você de que Ele tem um caráter e de que o seu caráter é bom. Ainda que isto demore anos e ainda que isso demande muitas experiências, Deus não abrirá a mão de produzir alguém consciente e livre. Deus não abrirá a mão de produzir alguém que tenha a condição de se render a Ele, porque o conhece e sabe que Ele é bom e tem caráter. Deus não está interessado em nada que você tenha ou possa fazer para Ele, ainda que Ele queira realizar muitas coisas através da sua vida, porque o Evangelho é relação. Nós perdemos a perspectiva relacional do Evangelho. Nós pensamos no Evangelho para nós, num Deus para nós, mas nós perdemos a relação de Deus em nós e através. Você sabe como Deus quer ter comunhão com você? Para ter comunhão com você, Ele foi ao ponto de ir à cruz, Ele foi a ponto de se identificar comigo e com você a tal distância, a tal significado, que Deus se torna homem, que o santo se torna a semelhança da carne do pecado, como diz a palavra. Que o Deus Todo-Poderoso vem experimentar a minha e a sua fraqueza, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para o quê? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus quer ter relacionamento com você, e para isto Deus crucificou Jesus. Para isto Jesus se entregou ao Pai para ser crucificado. Para isto o Espírito de Deus se entrega a Jesus na operação de tudo quanto a sua boca o diz. Porque Deus quer ter relacionamento com você. Porque Deus, depois que Jesus encarnou, depois que o Verbo se fez carne, saiba de algo: Deus fará o que tiver que fazer através de gente, não porque Ele precisa de mim ou de você.
Deus não precisa de ninguém. O Deus que nós conhecemos em Cristo Jesus, não na nossa religião, é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, como se de algo necessitasse. Mas é o Deus que quer fazer através de mãos humanas, porque Ele quer relacionamento com gente, porque Ele quer envolver a mim e a você, do mesmo jeito que Ele chama Abraão e diz: em ti eu tenho um propósito para realizar, em ti, e através serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o propósito de Deus, abençoar todas as famílias da terra. E Ele vai fazer isto em ti, em mim e em você. Porque Deus é um Deus que quer relação. Hoje nós achamos que o Evangelho é para nos proteger de todo o infortúnio que vá contra o nosso projeto pessoal. Que Deus serve para me proteger, por um lado, de que tudo aquilo que eu esteja desejante, querendo, que eu projetei para a minha vida, não sofra nenhum atrapalho nesse caminho, nenhuma pedra suja para impedir, ou seja, que tudo aquilo que eu projetei como vida para mim dê certo. Deus serve para quando também não só me proteger nas minhas intenções, naquilo que eu chamo de vida, mas também quando a minha força não der, quando o meu limite se aproximar, Ele possa também manifestar o seu poder no sentido de fazer com que aquilo que eu projetei dê certo. Então Deus serve para me proteger do diabo e para fazer milagres na minha vida. Deus serve para não me deixar doente e Deus serve para que eu seja abençoado. Pense no Evangelho que é só para mim, é Deus para mim, eu quero Deus para mim, eu quero ir para o céu, não me importa se Deus lá estará. Eu leio, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, por causa de que todas as coisas me serão acrescentadas, mas eu não leio por causa do reino de Deus e da sua justiça. É o gênio da lâmpada. Deus pode ser substituído em muitas igrejas brasileiras pelo gênio da lâmpada. O que você quer? 3 desejos. Eu quero um queijo e uma mulher. Igual o mineiro, né? Todo mundo sabe dessa, né? Todo mundo sabe dessa. O mineiro falou assim, ó, o mineiro achou a lâmpada, ele esfregou, saiu um gênio. Aí o gênio falou: você tem direito a 3 pedidos. Ele falou: eu queria um queijo. Aí o gênio foi lá e fez um queijão lá para ele. O segundo, ele falou: eu queria um queijo. Aí o gênio fez o segundo queijo para ele. Aí o gênio falou: e o terceiro e último? Ele falou assim: queria uma mulher. Aí ele falou assim, o gênio falou: mas desculpa aí, mineiro, não entendi, por que 2 queijos e uma mulher? Ele falou: fiquei com vergonha de pedir o terceiro queijo. Mas Deus aí é isso, cara. O povo está indo lá, batendo palma, tá jejuando, está subindo um monte, está descendo um monte, está lendo Bíblia, mas sem nenhuma espécie de consciência. Tudo o que faz é fruto do medo, é fruto do seu egoísmo, é fruto do seu desconhecimento de Deus. Eu não conheço Deus, eu tenho medo de Deus. Eu sei que Ele é poderoso, mas como eu não conheço seu caráter, eu fico vendo como é que eu ando. Ai meu Deus, eu não vou na balada. Ai meu Deus, não posso falar isso. Ai meu Deus, tem que ir na igreja. Ai meu Deus. E aí eu fico com medo dele tacar um raio na minha cabeça, ou desejoso para ele me dar um carro igual do meu vizinho. E o texto de Hebreus, o texto ainda de Gênesis vai dizer assim, 17:1, anda comigo. Deus falando para Abraão assim, anda comigo, eu vou te fazer perfeito.
Só anda comigo, eu quero você. Eu quero me relacionar com você. Anda na minha presença, eu vou te fazer perfeito. Mas nós queremos um evangelho assim? E o texto lá de Hebreus vai narrar a cena, vai falar acerca de uma cena onde Abraão dá o seu filho para ser sacrificado, mas antes que o sacrifício se efetive, Deus segura o cutelo. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer o que estava no coração de Abraão, é que mesmo que ele matasse o menino, Deus o ressuscitaria. Soren Kierkegaard, eu gosto de falar também nome de alemão, que parece que eu também sou sabido, né? Mas ele escreveu um livro chamado Crime e Castigo, Temor e Tremor. Crime e Castigo é Dostoiévski. Temor e Tremor, onde ele vai analisar esse ato de Abraão, como eu preciso romper com tudo aquilo que faz sentido para mim. Matar é algo imoral. Matar um filho é algo mais imoral ainda, de tal forma que ele teve que romper até com a sua moralidade. Mas ele conhecia Deus. O que muda na vida de um cara que quando Deus fala assim, eu vou cumprir a minha palavra na sua vida, eu vou te dar um filho, mesmo, aliás, principalmente porque você chegou num ponto do seu fim. Você está com 100 anos, a sua mulher está com 90, você não funciona mais, ela nunca funcionou nesse sentido, ela nunca pôde gerar filhos, Sara era estéril, e ele dá risada, debocha, e diz assim, se você cuidar de Ismael para mim tá bom. O que muda nesse homem de Gênesis 17 para Gênesis 22? Que agora está disposto a sacrificar o seu próprio filho, porque conhece um caráter, tem a confiança, tem a certeza, a convicção. Hoje nós vivemos uma igreja de crentes, e não uma igreja de justificados e justos, portanto. Vivemos das nossas crenças, não faltam crenças em nós, em nossa relação com Deus. Mas não nos comprometemos com a justiça, porque temos medo. O que Deus procura numa cidade é quantos justos existem nessa cidade. Ele não procura quantos crentes existem. Porque crê, gente, até o diabo é crente. A Bíblia fala que ele crê, teme e treme. Justos são aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, que conhecem a Deus e que não tem nenhum outro bem além de Deus. E por isto, conhecendo o caráter de Deus, o Deus que disse, em Isaque será chamado a tua descendência, se for preciso eu sacrificá-lo, eu sei que esse moço está nas mãos daquele que tem poder para chamar os mortos à vida, para trazer os mortos na ressurreição. E esse Deus é bom, e esse Deus me ama, e Ele veio se revelar a mim como um pai. É isso que estava no coração dele. Um Deus relacional que ele conheceu. Sabe como? Quebrando a cara. Você já quebrou a cara? Que oração? Vê se a estrutura da religião não é para os perfeitos. Vê se o seu peito não está carregado de culpa porque você quebrou a cara. E você diz assim, meu Deus, não gosta de gente igual eu. É o cara que diz, Deus, anda comigo que eu vou te fazer perfeito. Vê se o seu coraçãozinho não está com vergonha de Deus. Vê se no seu coraçãozinho não existe medo.
Eu estava aqui há pouco orando, e eu comecei a olhar para o meu coração e eu vi como ele estava impregnado de medo. E eu fui falando: Pai do céu, eu te conheço, o Senhor é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Eu quero descansar na identidade que o Senhor me dá, não naquilo que o mundo observa de mim e cobra de mim. Parece que a função da igreja é evitar que os crentes fracassem. E Deus tem todo o interesse em que você e eu fracassemos. Cheguemos ao fim de nós mesmos. Para que a gente possa saber de fato, não saber de ouvir falar, mas de com Ele andar. De que aquilo que Ele prometeu para nós, Ele é fiel para cumprir. E eu quero dizer para você que o que Ele prometeu para você não é o seu cursinho, não é a sua vida tranquila, Ele não prometeu nada disso, a sua saúde, o seu casamento, o seu namorado, sua namorada. Ele se deu a você. Ele quer se dar a você. E Ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, não vos dará juntamente com Ele todas as coisas? Eu sei que essas coisas vão vir. Como Ele disse: eu vou cuidar de você, eu vou abençoar você, eu vou proteger você, você vai ser famosão para Abraão. Mas não era esse o objetivo. O objetivo era que todas as famílias da terra fossem abençoadas através de Abraão. E Jesus veio da linhagem de Abraão. E por causa disso nós somos abençoados. Deus não dará nenhuma bênção a você fora de Jesus. Aliás, Ele já te deu toda se você está em Cristo. Fora de Jesus não tem mais nada. A ideia é: você e eu já fracassamos o suficiente, e mesmo diante do nosso fracasso, percebemos a fidelidade de Deus de tal maneira que o nosso coração foi constrangido com esse amor, como a palavra de Deus vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, a tal ponto que a gente abriu mão de a gente mesmo e aceitou a realidade a nosso respeito. Senhor, eu sou um pobre de espírito. Sabe o que é um pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito. São os falidos, os caras que entenderam que não tem nada a oferecer a Deus, a não ser os seus pecados, e que agora vive em direção de tudo aquilo que é honesto, justo, de boa fama, não para obter algo, para ter o direito de ser abençoado. Vive em direção de tudo aquilo que é honesto, justo, de boa fama, porque é o que são em Deus. Esta é a minha nova identidade. É assim que eu vejo meu Pai. A minha fé não serve para que as coisas aconteçam do meu jeito. Isso é crença. A minha fé é para que eu possa ver o reino de Deus, e ver o reino de Deus, me relacionar com o Deus do reino. E em sabendo como a sua mão se move, a minha move igual. Em sabendo como Deus é, eu ando na mesma direção. Em sabendo como Ele julga as coisas, eu julgo da mesma forma, como Jesus. Eu só faço o que vejo o Pai fazendo. E segundo Ele fala, eu julgo tudo. Mas nós, ora transformamos a palavra de Deus em um monte de preceitos fora de nós, que nós não entendemos. Do tipo, se santifique. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E achamos que a santificação é o meio pelo qual eu ganho o prêmio, ou ganho o direito de ver Deus. Deus é para mim.
Eu quero ver a face de Deus, o espetáculo da face de Deus. Como Moisés disse lá, eu quero ver a tua face. Deus é para mim. Deus é o prêmio da minha santidade cega. Da minha santidade baseada em não toques, não proves, não manuseis isto, não olheis para aquilo. A pergunta é: pode alguém ser santo sem ver Deus? Pode alguém ser santo sem ver o santo? Quem é o aferidor da santidade? Quem diz o que é santo e o que não é? O santo. Como que eu posso andar em santidade se eu não o vejo? Se eu não o conheço? Se eu não tenho relacionamento com Ele? Se eu transformei a sua palavra simplesmente em preceitos fora de mim, que eu não os entendo, mas os tento seguir de forma cega e inconsciente, mesmo sem saber de nada, porque Deus não me explica nada. E a santidade vira esta barganha, onde, de acordo com o meu desempenho, não fumo, não bebo, não falo palavrão, pago as minhas contas em dia. Morri! Agora sim, eu vou chegar diante de Deus. Vira para mim. Você está de costinha para mim, você está de calcanharzinho para o meu lado. Deixa eu ver o seu rostinho. Isto é o filho que ficou, gente. Isto é o filho que ficou, que serviu para adquirir direitos. E diz assim: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e você não me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Santidade é para quem viu Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: você é um pecador? Você não é um regenerado? Cara, mergulhe no seu pecado. Apocalipse diz isso. O sujo, suje-se mais ainda. O pecador, cometa pecado ainda. O santo, santifique-se ainda. O limpo, limpe-se mais ainda. É uma questão de quem se é. Quando a palavra de Deus está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, está no mesmo espírito de Jesus, mas eu não conheço Jesus, eu só ouvi falar dele. E Jesus, que via o Pai, a Bíblia vai dizer que santificava-se a si mesmo, para poder santificar os seus. Não é para que você veja Deus, é para que o outro possa ver Deus em você. Como eu vejo Deus, então o meu irmão não poderá ver Deus se não for em mim. A santificação é para que o outro não tenha prejuízo de ver Deus. E a santificação não é não isso, não aquilo. A santificação é Cristo vivendo em mim. É Cristo se expressando em mim. Santidade não é eu reprimindo o velho homem, não é eu me enquadrando em comportamentos adequados. Santidade é o santo se expressando na minha vida. Não é a repressão da velha vida. Não posso. É a expressão da vida da ressurreição. Dá para entender isso, amados? A questão é: que evangelho você está vivendo? O evangelho da relação ou o evangelho para mim? O seu envolvimento com a sua comunidade de fé é baseado em quê? Na sua liberdade, na sua consciência, no seu amor a Deus? Ou no seu medo de Deus, no seu desejo de adquirir direitos, no seu desejo de ser abençoado? Deus é para mim ou Deus é em mim e através? Você está procurando como se salvar ou você está procurando como se perder?
A Bíblia diz assim, que todo aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas todo aquele que a aborrecer, que abandoná-la por amor a mim, este a encontrará. Se você é um filho, uma filha de Deus, você tem que se preocupar com isso. Como eu me perco? Eu preciso me perder, não é o que eu posso ganhar, é o que eu posso dar. Porque eu já tenho tudo. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Por isso, amados, você é chamado a fazer parte deste corpo. Por isto, quando você não se envolve com este corpo, eu sofro. O Fujarra sofre, o Rodrigo sofre, todos nós sofremos, porque Deus te chamou para conscientemente expressar e livremente expressar o testemunho de Deus pelo seu relacionamento com Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que nós morremos na cruz. É por isso que nós ressuscitamos em Jesus. Morremos para essa estrutura das barganhas, da inconsciência, da escravidão, da mentira, da moralidade. Estou lendo um livrinho de um cara chamado Glenn, R.W. Glenn, chamado Crucificando a Moralidade. Aconselho vocês a lerem. Desse evangelhozinho das receitinhas prontas, para o evangelho da vida, onde o fracasso faz parte, onde a sua dependência é absoluta de um Deus que é bom, que é Pai, que tem caráter e que tem palavra, e aquilo que Ele diz acerca de mim e de você, Ele sustenta, sabendo que Ele está te salvando desta vidinha que quer ser o centro de tudo, inclusive da ação de Deus, que é um consumidor de vida. Quando você olha para uma estação a eólica de energia elétrica, sabe o que é isso, não? Aqueles cataventão gigantão que a gente vê, sabe? Com o que aquilo parece? Parece um ventilador, não? Aquele troço bem gigantão? Não parece? Só que tem uma diferencinha muito interessante entre eles. O ventilador, ele consome energia e produz vento, certo? Ele consome vento e produz energia. O velho Adão é esse. Ele está o tempo inteiro consumindo para produzir vento. Não produzir nada. Tudo que você produzir nesse mundo vai ficar nesse mundo. Ele é consumidor de vida. Agora, o segundo homem, o último Adão, é espírito vivificante. É produtor de vida. Você não está aqui para consumir mais vida. Você está aqui para ser um doador de vida. Porque Jesus Cristo é a sua vida. Se você está em Cristo, se você creu no Evangelho, se você nasceu de novo. Agora, se você não nasceu de novo, então o máximo que nós podemos é mudar a sua situação, mas não a sua condição. Nós podemos fazer com que você deixe de beber e passe a tomar ceia. Nós podemos pregar tirar um pai de santo lá do centro de Macumba e fazer ele virar um batista. Vai mudar o endereço, o rito, vai mudar os cantos, os instrumentos vão mudar, mas o cara continua o mesmo. Mudamos a situação, mas não mudamos a condição. Condição, quem muda é Deus. Coração, quem troca é Deus. Esta é a obra do Evangelho. Para isso, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é para falido, que é para gente de verdade, que Deus quer salvar. Que o Senhor nos dê a graça de viver o Evangelho das relações e abandonar qualquer outro pseudo-evangelho sustentado pelos comportamentos e pelas barganhas. O Evangelho onde Deus não é pai, é patrão,
e onde eu não sou filho, sou um empregado. Enquanto um filho vive do amor do pai, por amor ao pai, o empregado vive do mérito e da dívida do patrão. Dá para entender isso? É por isso que a igreja está cheia de gente decepcionada com a igreja. Porque aprendeu que Deus era um barganhador, que Deus precisava de mão de obra, que Deus precisava de dinheiro. E aí ele foi lá dar dinheiro, não porque ele era bonzinho, tinha um coração transformado, queria se envolver na obra. Ele foi lá dar dinheiro para que o gafanhoto não consumisse a riqueza dele. Foi lá dar dinheiro para poder ganhar 100 vezes mais. A mesma estrutura gananciosa estava lá. Só que daí não chegou 100 vezes mais. E daí ele abandonou Deus, abandonou a fé, abandonou a igreja, está decepcionado. Bom, isso não é evangelho, irmão. Você caiu no conto do vigário, do pastor, de quem você quiser. O evangelho é outra coisa. Você não vai para a igreja para poder ganhar, você vai para perder. Na igreja você vem para perder. Você já ganhou tudo. Entendido, amadinhos? Estou morto. Cristo é minha vida. Salmo 23, na versão judaica completa. O Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Muda, né? A outra diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, o Senhor é meu pastor. Amados, que Deus nos dê essa consciência do Evangelho, amém? Vamos orar? Pai bendito, santificado seja o Teu nome em cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor vivifique cada um aqui, Senhor, pelo poder da Tua palavra. E que o Senhor nos dê essa alegria de Te conhecer. Como o fracassado Jó, que era um exemplo de moral, que era um exemplo de administração, mas que faliu em tudo, a ponto de dizer assim: o Todo-Poderoso acha ocasião contra mim, mas em minha justiça me apegarei, dela não largarei jamais. Mas que um dia, Senhor, fracassado que estava, convencido, Senhor, por todas aquelas perguntas que o Senhor fez para ele, para as quais ele não soube responder nenhuma, tirando 0, e porque tirou 0 foi aprovado. E o Senhor, e ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos. Paizinho amado, livra-nos de um evangelho pronto, das santidades moralistas, das barganhas contigo. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos quebrantados no chão da história, mas que não cheguemos ao fim da nossa vida sem confiar plenamente em Ti e sem Te ver como um Pai bondoso. Em nome de Jesus que nós oramos. Faz de cada um de nós instrumentos desse Evangelho. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.